Muito boa noite a todos os amigos e ouvintes do YouTube. Começando mais um Palpcast para vocês. Aqui quem fala é Júnior Clemente. Aqui acima de mim está falando o senhor Fábio Lima. Aqui na diagonal esquerda aqui o João Jara. E à minha esquerda, Marcos Alcântara, mais conhecido como Crocodilo Dandy. E vai entrar agora Paulo Bruno. Paulo Bruno, o comentarista das antigas. E entrando agora Paulo Bruno para completar aí a nossa live do dia. Vamos falar um pouco de futebol brasileiro. Confesso que eu hoje estou um pouco alheio ao futebol brasileiro, mas eu quero deixar aí a cargo de vocês iniciar, porque ao que parece o Fábio tem aí uma questão importante a tratar aí pra gente. Diga aí, Fabão, o que você quer tratar aí com a gente? Cara, o meu destaque hoje é uma coisa que eu tava pensando faz um tempo. E se você for analisar, né, pelos jogos, pela rodada, quem estaria mais preocupado hoje? Atlético Mineiro ou Flamengo? Por quê? Porque o Atlético, perdendo automaticamente para o Flamengo, ele bota mais um adversário na briga. Com a vitória do Palmeiras, a diferença cai para 7 pontos, sabendo que Atlético e Palmeiras ainda vão se enfrentar no Allianz Parque. E é aberto. O Atlético tem time para desligar a chave para a final da Copa do Brasil e voltar forte com a diferença tão pequena, ainda tendo um confronto direto contra o adversário. Para mim, eu acredito que o campeonato está em aberto depois da rodada de hoje. Olha, eu acho que já não está tão decidido. Eu acho que a pergunta que a gente pode fazer com essa sua observação para todos que estão na mesa, e aí eu vou começar aí com o João para a gente iniciar todo esse processo. Qual adversário do Atlético pode tirar ponto do Atlético a ponto de dar condição a Flamengo e Palmeiras de ser campeão? Antes da gente entrar nesse panorama, vamos à sequência do Atlético para a gente entender aonde a gente está dentro desse contexto. O Atlético enfrenta agora o Grêmio desesperado, extremamente desesperado. Né? O Grêmio é uma surpresa, evidentemente que o Atlético é o grande favorito e pode e deve vencer, mas ainda assim é inesperado. Vai enfrentar o América Mineiro em casa também e o Corinthians em casa. Vai ter uma sequência de 3 jogos em casa o Atlético, né? E o Corinthians desses 3 é o adversário mais complicado. É o adversário que eu acho que pode tirar ponto do Atlético. Aí vem Bahia fora de casa, Atlético Paranaense fora de casa, Juventude dentro de casa, Palmeiras fora de casa, Fluminense em casa, Bragantino em casa e Grêmio de novo, né? Na verdade, esse é um dos jogos que faltaram, né? E Grêmio na última rodada pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio, me desculpem os torcedores, mas muito provavelmente já rebaixado para o campeonato. Eu não acho que o Grêmio tenha mais jeito. Então, João, traz um panorama pra gente. Eu acho que mesmo após a rodada de hoje, o Atlético está com 9 dedos na taça do Brasileirão. O Palmeiras tem 2 jogos a mais do que o Atlético e 7 pontos a menos. Né? E o Flamengo tem 10 pontos a menos e 2 jogos a menos em relação ao Atlético. Então, eu acho que os mais difíceis aí são o Corinthians, Red Bull e o Grêmio desesperado. Ou pode dar muito perto pro Atlético matar, mas talvez o Grêmio arranque um empate, coisa assim. O Atlético Paranaense, por exemplo, na Baixada, no dia 16 de novembro, é um jogo que poderia ser um jogo duro do Paranaense arrancar ponto do Mineiro. Porém, o Atlético Paranaense, igual ele fez com o Flamengo,
antes de enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil, ele escondeu o jogo. Ele foi de um monte de reserva, aí o Flamengo deitou no Brasileiro, no Atlético Paranaense, e depois tomou pau dos titulares. Então eu acho que o Paranaense vai fazer a mesma coisa. Vai mandar só a reserva para esse jogo, para esconder, para ter uma arma secreta aí para a final da Copa do Brasil. Então, assim, como torcedor, eu ia falar, o Grêmio vai surpreender, o Corinthians vai ganhar do Atlético Mineiro, mas pensando racionalmente, desculpa, é do Galo já esse brasileiro. Você acha aí, Crocodilo, que é do Galo? O que você acha aí, meu amigo? Pô, o Brasileirão tá embolado pra caramba, velho. A gente vê que tem aquelas apostas que é garantida e de repente o time vai e surpreende. Então acho que o Atlético Mineiro 10 pontos de diferença. Então acredito, como o João falou aí, que seja do Atlético. Porém não vai ser tão simples assim não. Porque desses próximos jogos aí, eu acho que ele vai, talvez não perca, mas ele vai encontrar uma pedreira aí, até mesmo no América Mineiro, né? Porque o América vem se destacando lá em Minas, ele quer ser uma das grandes forças, já que o Cruzeiro tá decadente, então o América quer se destacar ali e começar a criar aqueles clássicos que a gente vê como clássico real, né? Sim. Acho que caiu ali pro nosso amigo Marcão. Fábio, e você... Isso aí. Acho que voltou. Diga aí. Então, basicamente, você acredita hoje que o Atlético vai ser o campeão hoje do Brasileiro, Marcão? Das vezes que o Atlético Mineiro tropeça, para favorecer Palmeiras e Flamengo, que acredito que esse título aí tá na briga entre os três, eles tropeçam também, né? Então, Flamengo poderia ter aproveitado muito. Não sei que porra tá rolando internamente, mas tá rolando alguma coisa, porque eu não acredito que a mudança de um técnico, vamos comparar a era JJ, né? Como todo mundo fala. Pô, se você for olhar, pô, o elenco quando tava com o JJ era o mesmo que tava com o Rogério Ceni. Sim. O elenco é o mesmo. Então o cara entra, tem aquele jogador que tem afinidade com ele e tem aquele jogador que quer derrubar. Então isso aí conta muito. As famosas panelinhas, né? Então acredito que o Flamengo perdeu o título nisso aí. O Flamengo perdeu o título nessa questão de panelinha se formar para derrubar treinador. Então, o que é... O... Gol do Sport, né? Desculpa aí. Michael! Rapaz. Eu tô dizendo que o Sport gosta de iludir a gente. Chupa Grêmio! O Sport, ele luta. Se ele vai ganhar, não sei, mas ele tá lutando. Aí é outra coisa. É outra E história. o Grêmio tá morto já. Ele E o luta, Sport... o Sport tá lutando firme. Tá terrível pro Grêmio. Situação Pô, Resultado até- horrível até- pro Grêmio, horrível. horrível mesmo. Até umas semanas atrás, o Sport devolveu a esperança ao torcedor. Inclusive, eu já tinha decretado segunda divisão. Então, o Sport, depois que amarrou a lata de Thiago Neves, André, deu uma melhorada, mudou o esquema de jogo. Porra, o Sport perdeu pro Palmeiras, mas jogou bem. Não finalizou, mas a parte de meio para trás jogou bem. E voltando aí à questão do Atlético Mineiro, para não sair da ideia, né? Então eu acredito que o Palmeiras e o Flamengo, eles deixaram o Atlético Mineiro distanciar por conta disso aí, por conta dos jogadores que estavam fazendo algumas panelinhas. Eu acredito que tentaram derrubar a Abel também, do Palmeiras. Também acredito. Tentaram derrubar a Abel. E digo mais, Dudu é o grande participante disso daí.
Sim, com certeza. E Não não sabia disso conseguiram. não, hein? Certamente deram uma impressão na galera e a galera tá voltando a jogar futebol. Mas aí já é tarde. Aí é aquela coisa que eu falo, porra, torcedor se fode, torcendo, vai no estádio, grita, arruma briga, troca tapa, apanha para defender um clube onde os jogadores, que são os principais para dar a condição de uma vitória, faz uma panelinha para derrubar um técnico. Sim, Aí quando sim. chega no final do campeonato, 3, 4 pontos faz diferença. Com certeza. Que é justamente aquele jogo que ele jogou com um time Palmeiras e Chapecoense. Porra, sacanagem, velho. Sacanagem. Quantas pessoas não perdeu dinheiro apostando no Palmeiras? Muita gente. Aí o Palmeiras vai e, teoricamente, né, abre um jogo daquele. É, o Então, jogo, um time muito inferior ao do Palmeiras. Né? isso. Então, esses 3 pontos, será que no final não vai fazer diferença? Com certeza. Então, isso aí é o que complica. Então, eu acredito que o Atlético Mineiro já tá com a mão na taça, por conta disso aí. Eu vou jogar uma Gol do bomba aí pra Sport, tá vocês. impedido. Tá impedido o gol do esporte? Ó, vou jogar uma bomba aí pra vocês. Vou jogar uma bomba pra vocês. Eu acho que o Atlético não leva a Copa do Brasil. Eu acho que o Atlético Mineiro, que são a disputa de Atléticos, né? Deixando bem claro. Mas eu acho que o Atlético Mineiro não leva a Copa do Brasil. Pra mim, o Atlético Paranaense é o virtual campeão da Copa do Brasil. E aí o Fábio tá aí com a liberdade de discordar de mim, ou falar É um alguma bom coisa, palpite. ou É um tecer. bom palpite. Tenho as minhas razões. E o que Não, é um vocês bom acham? palpite. É um bom palpite. O primeiro bom palpite é porque o Atlético Paranaense ele adora ser o coadjuvante. É aquele chato que vem com a casa, come a tua comida, mexe no teu CD, entendeu? O Atlético Paranaense ele virou esse time. O Atlético Paranaense é um time que ninguém dá nada por ele, mas um time que chega para decidir e um time que encorpa. O Atlético Paranaense ele está acostumado já a esse tipo de decisão em que ele nunca é favorito. Se você pegar as decisões que o Atlético Paranaense disputa, ele nunca é o favorito, ele sempre é o que vai perder. Com certeza. Desde o São Caetano lá naquele campeonato brasileiro em que o São Caetano era a melhor equipe, o Atlético foi campeão brasileiro. Então o Atlético Paranaense é essa equipe. Mas eu acho que, para não sair dessa tese da Copa do Brasil, eu acho que o que aconteceu com o Flamengo e Palmeiras dentro do campeonato é uma coisa que não aconteceu ainda com o Atlético. Sim. Flamengo e Palmeiras, eles oscilaram. O que é normal. Por quê? Porque Flamengo e Palmeiras, eles têm as convocações que o Atlético não tem. Não, o Atlético não tem. O Atlético não tem as convocações. O Atlético não está no mesmo ritmo de jogos que Flamengo e Atlético já jogaram. Aliás, que Definitivamente não tá. jogaram e não jogou o mesmo tanto de jogo. E é normal, durante uma parte da competição, você oscilar. E o Atlético Mineiro ainda não oscilou. Se você analisar, o Atlético não tem 4 ou 5 jogos ruins seguidos no campeonato. Pode pegar do começo para cá. Então é por isso que eu acho que, para mim, o campeonato está aberto e que sim, é um bom palpite o Atlético Paranaense ganhar a Copa do Brasil. Para mim vai ser 2 jogos muito legais. E tem um vídeo circulando da torcida do Atlético Paranaense do repórter da Globo, que é muito legal, cara. É muito legal. Porque o Atlético boicota a Globo há muito tempo, né? Há muito tempo. E é muito legal esse vídeo, é muito legal. Se vocês pegarem aí depois pra olhar, é muito massa. E Eu João, acho que, pra mim, o que você tá acha, aberto o João? campeonato. O que você acha sobre a Copa do Brasil? Você vê hoje o Atlético Mineiro ganhando facilmente do Atlético Paranaense a Copa do Brasil? Ou você compartilha da minha opinião? Logo depois que você falar, eu vou dar a base à minha teoria. O que você acha sobre isso? O que você acha que realmente
O Atlético Mineiro vai ganhar essas duas frentes com facilidade ou na Copa do Brasil vai ser diferente? Eu acho que o Atlético Mineiro leva a Copa do Brasil também, viu? Acho o time muito favorito, para ser bem sincero. O Atlético Paranaense tem a seu favor. Ele sabe jogar esse tipo de competição. Ele tem uma base aí mantida nos últimos anos que favorece ele. Então, o Thiago Heleno, Santos, Nicão, o Léo Cittadini, né? E reforçou o time aí com o Terans, com o Kaiser e tal. Teran jogando muita bola. Joga muita bola. Muita bola. Teran jogando muita bola. Mas eu acho o Atlético Mineiro favorito. Apesar que eu tô percebendo que o Hulk é pipoqueiro em jogo grande. Ficou no bolso do Felipe Melo na Libertadores. Ficou no bolso do Léo Pereira, que vergonha. E aí eu falei, tudo bem, né? O Felipe Melo, volante internacional e tal. Mas o que ele ficou no bolso do Léo Pereira ontem, eu fiquei surpreso. Eu também fiquei surpreso. Aí eu falei, olha, jogo grande, o Hulk fica desse tamanho aqui, ó. É porque ele não costuma jogar com o cara enchendo o saco dele, pode prestar atenção. Quando tem um cara do cangote dele, tirando a paciência dele, cara, ele não consegue jogar. O Diego Alves entrou na mente dele fácil. O Hulk provavelmente deve ter algum tipo de problema com autoestima, com bullying, que os caras pegam no pé dele durante o jogo. Eu também. Com certeza. O Melo foi feito pra jogar contra esses caras. Deve chamar ele de bundão. Ô bundão, ô rabão. E aí os caras, e ele fica puto durante o jogo. É muito difícil, ele realmente perde a linha. E principalmente no jogo grande. Só uma coisa. Apesar de eu achar que o Atlético Mineiro vai levar o brasileiro, claro que eu não desisti, né, ainda do Brasileirão. Tanto que eu tô aqui comprando meu ingresso para ir para Curitiba terça-feira e vou assistir Atlético Paranaense e Flamengo lá. Eu vou ver uma vitória do Flamengo terça-feira. Pô, tem que ter, cara. Tem que ter. Então, engraçado que... Como é que são as coisas, né? O Flamengo foi eliminado em 2019 pelo Atlético Paranaense. Aí o Flamengo depois joga contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba e ganha. E ganha, inclusive. Coisas esquisitas de histórias que se repetem no Mas aí conta a questão psicológica, né? Sim, porque você tá ali em um jogo de eliminação. É a mesma coisa. Eu posso até falar aqui para vocês de um teste, digamos assim, que há um tempo atrás eu era professor, né? Então eu fiz um teste com a galera uma vez. Fiz o quê? Peguei um exercício, entreguei pra galera, vamos exercitar isso aqui. E a galera, a menor nota foi 6, pô. A menor nota. Depois eu fiz o quê? Peguei esse mesmo exercício no outro dia. Peguei o mesmo exercício, coloquei o nome prova. E disse a galera, vamos fazer essa prova aqui, valendo nota pra unidade. Porra, a maior nota foi 4, pô. A mesma prova, a mesma galera, mesmo aluno. Então, quando a gente diz assim, é decisão, o psicológico pesa. Aí você tem essa questão da diferença, como o Walter falou aí, Atlético Paranaense. Eu acredito que o Atlético Paranaense, ele não tem mais time que o Atlético Mineiro. Não. Mas eu acredito, por ser um jogo final, por ser um jogo decisivo, o Atlético Paranaense, ele tá mais preparado. Ele tá mais preparado psicologicamente. Eu acredito... o paraguaio, né? Isso aí. Isso. Também tem esse detalhe, né? E com relação eu vou discordar de um ponto aí que o Fábio falou, que o Palmeiras oscilou por conta de convocações. E eu não acredito que o goleiro vai fazer essa diferença toda, não. Perfeito. Mas no Palmeiras faz, cara. Por quê? No Palmeiras não. Jailson é um baita goleiro também, pô. Ótimo goleiro. Baita goleiro. E outra, eu não falo do Palmeiras por quê? O Palmeiras não perdeu por causa do goleiro, não. Isso. Por causa do goleiro, não.
O Flamengo eu já não digo nada porque até um tempo atrás, Gabigol era o Deus. Se Gabigol não faz gol, ninguém mais faz gol. Exato. Então a gente vê que Arrascaeta, ele faz muito mais falta hoje do que Gabigol. Perfeito. Hoje a gente tem peças para substituir Gabigol, Sim. mas não tem para substituir Arrascaeta. Não tem. Então, o Gabigol Flamengo- ruim, ele é melhor do que um bocado de cara titular no Brasil, tudinho. O zagueiro, quando ele se prepara para enfrentar o Gabigol, ele já vai todo se tremendo. O Gabigol, inclusive, Gabigol ruim é melhor do que um bocado de titular que tem. eu tava ontem verificando, né, fazendo alguns estudos sobre o Gabigol, e eu vi que realmente a bola não tem chegado tanto no Gabigol, porque o Quantos gols o Gabigol tem na temporada? O Arrascaeta, não sei se vocês percebem, o Arrascaeta joga na mesma posição que o Bruno Henrique. Os dois eles jogam próximo, né, pela esquerda. E aí o que acontece? O Arrascaeta ele tira a obrigação do Bruno Henrique de retornar para criar e ir para o ataque. Então o Bruno Henrique basicamente vira uma dupla de ataque do Gabigol. Muito mais fácil, funciona muito melhor, tem muito mais passe. E quando ele está sozinho, é muito difícil. Ele não é esse jogador, ele não é um centroavante que segura a defesa e espera o pessoal chegar, ou então de cabeça fazer. Ele não é esse jogador. Ele é um jogador com dupla. Aí ele funciona uma beleza. Aí ele faz gol, que é uma beleza. Mas sem uma dupla de ataque, o Gabigol não funciona. Entendeu? Walter, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique. Esses três caras juntos, 100%, eles destroem qualquer equipe. Eu falei uma coisa e eu já falei aqui. O Everton tava só de coadjuvante nesse time. Eu falei já dentro do grupo Palpiteiros. O Flamengo completo e bem, ele é imbatível. Ah, mas o Galo ele tá muito bem. Ah, mas o Palmeiras é muito bom. Não, o Flamengo completo e bem fisicamente, ele é imbatível no cenário brasileiro. O Palmeiras 100%, ele não é. Não é. O Galo não é melhor não que o Palmeiras. Não é porque o Palmeiras é ruim, é porque o Palmeiras não tem recurso. 100% o Palmeiras não ganha dele. Não, a verdade é essa. Sim. O Palmeiras, ele não tem o recurso que o Flamengo tem hoje. Ele é um ótimo time. O Palmeiras não tem jogador decisivo. Entendeu? O Palmeiras não tem jogador decisivo. Como o Bruno Henrique é, como o Gabigol, como o Arrascaeta é. O Palmeiras ele tem um conjunto de gente trabalhando em cima de uma proposta de jogo, que essa proposta de jogo é uma proposta vencedora. Sim. As pessoas não gostam da forma, mas o Palmeiras rende daquele estilo e ganhou time. Futebol é futebol. E eu acho que do que você está falando aí é a pauta de eu achar que o Atlético Paranaense vai vencer a Copa do Brasil. Me cobrem aí sobre o Atlético Paranaense vencer a Copa do Brasil. O Alberto Valentim vai montar um ferrolho para segurar o Atlético. O Atlético. Ele vai segurar o Atlético. Ele vai mexer mentalmente. O Atlético tem jogadores que gostam de mexer mentalmente com o jogo, com os adversários. O Renato Kaiser é assim, o Davi Terãs é assim, o Nicão é assim, são jogadores experientes já e conseguem realmente mexer com Thiago Heleno, excelente exemplo. O Nicão foi expulso daqui de Fortaleza pela torcida do Ceará. Acredito. O Nicão foi expulso da cidade. O Nicão... E digo mais, estava para jogar Ceará. Fala aí, digo mais, Atlético Paranaense vai jogar por uma bola. Vai jogar por uma bola vadia e vai ganhar 1-0. Vai ser 0-0 lá no Independência e 1-0 no... Ou então, melhor, vai ser 0-0 lá dentro da Arena da Baixada e 1-0 dentro do Independência contra o Atlético. Eu acredito, eu posso estar errado e o Atlético pode, mas eu não acho que o Atlético tem esse mental. Eu acho que vai ser um jogo que quem povoar o meu campo, se ele imitar o Abel, ele se dá bem. Tem que povoar o meu campo. O meu campo do Atlético ele não pode jogar aberto. Ele vai imitar. Você não pode jogar com o meu campo aberto. Ele vai imitar o Abel simplesmente porque ele imitou o Fluminense, que imitou o Cuiabá contra o Flamengo. A tática toda de vencer o Flamengo tá toda dentro do Cuiabá.
Quem viu o jogo do Cuiabá, o Cuiabá ali foi a espinha dorsal contra o Flamengo, né? Ele formou a ideia de se defender muito e de atacar em cima dos laterais. E não tem jeito. E aí o Flamengo foi eliminado em função disso. O Flamengo deixando bem claro, eu falei ontem no Palpicast, o Flamengo de quarta até ontem não mudou uma vírgula da sua tática, manteve exatamente a mesma tática, mudou-se a disposição e mudou-se também a escalação, que é o mais importante. Mas a disposição mudou. E foi com que o Flamengo fez com que o Flamengo vencesse o Galo ontem. Tá? Eu acho que o Felipe Luiz ele teve uma queda de rendimento muito grande. O Felipe Luiz desse ano não é nem sombra do jogador que chegou. O Felipe Luiz se aposenta no que vem. Muito mal, acho que nem fica pro próximo. Na minha uma opinião, peça muito falha. 2022 O outro ele não lateral, sendo o Isla também não marca. O Flamengo tem um problema nas duas laterais hoje. E o Renato simplesmente não modifica. Não modifica, o Isla marca muito mal, apesar de apoiar muito bem, mas marca muito mal. E o Felipe Luiz é uma peça hoje muito falha na marcação. O Felipe Luiz vai ter que se reinventar. Ele vai ter que ser um zagueiro ou um volante, ou então ele vai ter que se aposentar, porque lateral pede intensidade. Ele não joga mais. Ele não joga mais, não. Não tem como. Ele não consegue mais jogar de lateral, a verdade é essa. De lateral ele não consegue mais. Ou então ele vai aproveitar ele e botar alguém ali do lado, jogar com dois lateral. Eu acho que ele deveria ser zagueiro do Flamengo. Já não é de hoje que Rapaz, eu acho que deveria ser. Com relação a esses nomes aí que vocês estão falando, Felipe Luiz, Isla, eu tenho um ponto de vista do seguinte para essa galera, não só os dois, mas Douglas Costa, o próprio Hulk, dessa galera que desistiu de Europa e veio pro Brasil, os caras vieram ganhar dinheiro e se aposentar num país tropical. Porque se a gente for olhar essa galera que veio de lá pra cá, Miranda, essa galera que já saiu, fez nome na Europa e agora tá voltando para encerrar a carreira, digamos assim. O único que tá rendendo é o Hulk. Rendendo porque tá fazendo gol, né? Tá fazendo gol, tá tirando a ondinha dele. Mas se a gente for olhar os outros nomes, porra, Felipe Luiz tá jogando o que agora? Isla tá jogando o quê? Então, no meu ponto de vista, esses caras não veio com aquela vontade de jogar. Ele só veio com vontade de ganhar dinheiro e se aposentar num país onde eles são reis. Meu ponto de vista, né? Não, concordo plenamente. Vou aí colocar para vocês aí a tabela do campeonato, como ficou, tá? Essa é a tabela do campeonato. Atlético Mineiro líder com 59 pontos. Palmeiras com 52, Flamengo com 49, RB Bragantino com 49. O pessoal não fala do RB Bragantino, mas eu particularmente eu não acredito que o RB vai vencer esse campeonato. Não acho que nem é o foco do RB, na verdade. Ele vai garantir a sua estadia da Libertadores, sendo ou não campeão da Sul-Americana, que vai enfrentar simplesmente Atlético Paranaense. Bragantino com 49, Fortaleza com 48. Fortaleza também que deve garantir a sua ida à Libertadores. A Libertadores que deve fechar até o G9, G8 ou G9. Eu acho que acredito que G9. G9. E aí vai vir Corinthians, Fluminense, Atlético Goianiense também, que está candidato a Libertadores, América Mineiro. Olha, eu acho que de todas eu posso destacar talvez a América Mineiro como a equipe mais surpreendente. Certamente, na minha opinião, é a equipe mais... Mas aí para pegar essa nova vaga, né? Acho que o América e o Atlético Goianiense não vão ter futebol para ir até o final. Então. Sim. Só o que eu acho impressionante na tabela, cara, é como o Campeonato Brasileiro é uma competição cruel, né?
O São Paulo, que era tido como um time para chegar nas finais de tudo, hoje vai se contentar com a Sul-Americana, né? E quem sabe uma vaga se tiver G9. Então você vê como o Campeonato Brasileiro é uma competição cruel, né? É dinâmico. Como ele mostra realmente como é que o time tá, né? Porque o São Paulo, quando ganhou aquele Campeonato Paulista, o Crespo ia ser o novo treinador da seleção. É verdade. O São Paulo só pode chegar até 61 pontos se ganhar as 9 partidas restantes. Ou seja, 61 pontos é a pontuação de Libertadores de quarto colocado, de quinto colocado, no máximo se vencer tudo. Então, eu nem acredito que o São Paulo vai chegar a Libertadores, não. Que, por sinal, derrubaram o Crespo por pura sacanagem, né? Eu também acho que jantaram o Crespo aí. Eu não concordo com a saída dele. Eu, sinceramente, vocês me chamam de louco, mas... Cara, todo mundo concorda que o Grêmio já era. Eu acho que sim. Olha o Grêmio. Olha a situação do Grêmio. 7 vitórias, 5 empates, 15 derrotas. A última vitória foi contra o Juventude, teve uma vitória contra o Flamengo, né? E aqui uma vitória do Grêmio aqui. As 3 últimas vitórias, Juventude, aí teve uma Copa Bagé, uma Copa FGF, não deve valer nada. Mas no Campeonato Brasileiro aqui é muito pouco para quem quer sair da zona de rebaixamento. Cara, o Grêmio tem que melhorar muito para ser bom. O que o pessoal não consegue entender na queda do Grêmio aí é que até agora o pessoal acha que de uma hora para outra o Mancini vai ajustar o time. E hoje botar o Pedro Jeromel para jogar sem condição nenhuma de jogo. Não tinha como nem correr em campo, muito lento. O time do Grêmio não consegue acertar 2 passes. E a revolta do torcedor do Grêmio, que já era esperada, tornou a situação um pouco pior, porque o Grêmio vai perder mando de campo com isso que aconteceu hoje. Com então certeza. Vai ter que jogar de portão fechado. Uma coisa assim, que pode falar. Se reinventar. O Grêmio tem que se reinventar. O que aconteceu com o Grêmio ele não se preparou para a saída do Renato. O Grêmio está com o Pedro Jeromel e Kahneman há mais de 10 anos sendo titular. Hoje eles não têm mais condição de ser essa defesa. Não dá mais. E assim, o Grêmio não se preparou. Né? O Grêmio não se preparou. Não levou sorte com as contratações. O Douglas Costa não tá bem no Grêmio. É muito parar. Ele e o Diego Souza. Hoje, nitidamente, você vê que o Diego Souza não consegue mais jogar 2 tempos. Douglas Costa muito lento também. E eu acho que eu esperava mais. Quando eu vi esse Grêmio sendo montado, eu esperava mais. Mas hoje é o típico festa. Eu acho que caiu hoje, viu? Paulo voltou. Então, vou voltar a compartilhar aqui a tela para vocês entenderem um parâmetro que eu gosto muito de falar, né? E aí, Paulo, como é que tá, meu filho? Tranquilo. Tranquilão. Henrique acordou, né? Aí, né? Vamos lá, então. Tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Eu costumo dizer, minha avó diz, porque minha avó ainda é viva, graças a Deus minha avó ainda é viva. Mas a minha avó costumava falar nas nossas conversas o seguinte, que o rico, ele não sabe ser pobre. Se o pobre ganhar 50 milhões de reais e ele perdeu os 50 milhões de reais de um dia para o outro, ele vai saber ser pobre, porque tá no sangue. Vai continuar sendo pobre. Ele sabe, ele tem esse tino de viver com pouco também. O rico não. O rico não sabe viver com o cara se mata, irmão. Exato. Tá ficando doido. O que eu quero dizer com isso?
olha para essas coisas do Grêmio e olha para os números, para as estatísticas do Grêmio e Palmeiras. O Grêmio, ele se coloca numa posição contra os adversários como se ele desse as cartas do jogo. Como se ele fosse o time que ditasse as regras ou as atitudes do jogo. Tem momento, cara, que parece que ele acha que vai ganhar o jogo a qualquer momento, sabe? Exato. Na verdade, muitas vezes o Grêmio, perdendo o jogo, se comporta como se estivesse vencendo. Entendeu? E assim, isso aqui pra mim é uma das sínteses de tudo, né? De posse. Você olha não apenas no confronto contra o Grêmio, contra o Palmeiras, mas você pega outros confrontos em que o Grêmio jogou, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, perdeu. Você vai ver o Grêmio também ditando as regras do jogo: 19 chutes, 5 chutes a gol, né? 54% de posse de bola. Aí você pega o Grêmio contra o Juventude. Tudo bem, aqui o Grêmio venceu, mas vamos pegar uma partida que o Grêmio tenha perdido. Aí você vai em estatística e você vê, nesse caso aqui, como o Fortaleza é um time dominante, então naturalmente o Fortaleza ia se impor, tá? Mas nas partidas em que o Grêmio ele tenta realmente ditar os rumos da partida, ele acaba perdendo o jogo. Então eu acho que o Grêmio ele não está numa posição hoje de ditar regra de nada, né? Ele não aguenta uma pressão, cara. Ele não consegue aguentar uma pressão. Ele deveria, naturalmente, o Grêmio, na minha concepção, acertar a defesa, né? Deixar para que não... uma das coisas que eu aprendi com o João Santana é o seguinte: o João Santana, quando ele pegava times para poder sair da zona de rebaixamento, a primeira coisa que ele acertava era a defesa. Essa era a primeira coisa que ele acertava. Acertou a casinha, a cozinha, aí a gente vai ver lá na frente quem vai fazer. É a bola vadia, é o chuveirinho na área. Você faz isso. Primeiro é a defesa, porque você só tá na zona de rebaixamento por causa da sua defesa. O Grêmio só tá nessa condição por causa da defesa. Você vê que o time do Grêmio hoje, cara, ele não tem condição de se defender de ninguém. Não tem. Porque ele fez um gol no Palmeiras, ele recuou e começou a dar a bola pro campo do Palmeiras. Exato. Começou a rifar. E você não pode deixar um time que tem jogador bom tomar conta do meio campo. A qualquer momento você leva um gol, foi o que aconteceu. Com certeza. Qual era a grande sacada aí do Grêmio? Oi, Marcelo. Boa noite aí, Marcelo. O seu tá com o microfone tá desabilitado. Boa noite, hoje vocês me ouvem? Agora sim, perfeitamente. Agora sim. Perfeitamente. Entendeu? Marcelo, A gente está aqui falando sobre o Grêmio. Já a gente vai chegar em você, que a gente quer ouvir aí sobre o São Paulo e o panorama de São Paulo. E a gente vai aqui falar um pouco da Série B. Entrar aqui no confronto do Botafogo. Bruno, tá, escuta. Oi, pode falar. Vamos lá, próximo confronto do Botafogo e Confiança, e depois o confronto que vai estremecer as relações com o Vasco da Gama. Botafogo aí vai enfrentar aí na quarta-feira, né? Isso aí. Isso. E o que você qual o panorama desse jogo? O que você acha? Bom, o Botafogo vai ter uma ausência aí do Chay. O Chay que vem sendo bem marcado, né, pelos times que o Botafogo enfrenta. Inclusive tem apanhado bastante. É um jogador que conduz bem a bola, né? Avança bem com a bola e tem sido muito marcado mesmo. Inclusive acho que ele está fora até da temporada, se eu não me engano. Caramba. Então o Botafogo vai penar um pouco
na parte ofensiva, né? Para a bola chegar ali no Navarro e tal. Mas o Confiança é um time que não mostra muita confiança, né? Os torcedores, Operando né? trocadilho, né? É o penúltimo colocado, inclusive. Exatamente. E o Botafogo tá ali, né? As rodadas têm sido maravilhosas pro Botafogo. Com Né? certeza. Os adversários não conseguem ultrapassar, não conseguem encostar, né? E o Botafogo pode aí, com 2 vitórias aí, conseguir uma vaga, garantir, né? 2 vitórias, um empate, né? Já que o Botafogo vai pegar adversários aí que não brigam mais por acesso. Alguns já estão praticamente rebaixados na zona, ainda brigam, né? Tem pequenas possibilidades, né? E outra coisa também que tem que destacar, né? É a entrada do Carly no time, né? O Carly é um jogador lento, é um jogador já de idade, mas é um jogador que organiza a defesa. Então, assim, quando o Carly joga, né, no caso, Carly e Canu, né, o Canu já é um zagueiro mais rápido, mais veloz. O Carly já é um zagueiro lento, mas que se posiciona bem e que ele é um líder no campo e ele organiza todo o sistema defensivo, né? Dificilmente você assiste o jogo do Botafogo, o Carly não sabe o que fazer com a bola, muito pelo contrário, né? Eu acho que os jogadores se sentem até bem ao lado dele. Então, assim, o Botafogo joga em casa, né? Tem tudo aí para conseguir uma vitória fácil, né? E espero que vença, né? Espero que vença, apesar da ausência do Chay, né? Que, assim, vem tendo uma participação assim, meio irregular, né? Porque os adversários estão marcando muito forte, agora já nem joga mais. Apanhou pra caramba no último jogo. Ele estava descendo o sarrafo, né? Espero que o Botafogo consiga a vitória aí, que já vai para 59. Os matemáticos falam que com, de repente, 61 já consegue uma vaga, já fica bem próximo. Eu queria até mostrar aqui na tela para vocês. Vou novamente aqui compartilhar minha tela. Só para avisar aí que a nossa reunião está terminando, eu já mandei um novo link aí para a gente continuar a conversa. Mandei pelo Galera, WhatsApp. vocês dão licença aí, eu vou precisar dar uma saída aqui. Beleza, Foi massa aí. Tamo junto. A próxima a gente tá de volta aí. Beleza. Valeu. Tamo junto. Vou me iludir mais um pouco aqui. Falou, valeu, galera. Boa noite aí. Valeu, boa noite. Aí a gente está vendo aqui que na verdade são 61 pontos a média de classificação para a Série A. O Botafogo hoje está com 53, né? E acredito que o Botafogo vai sim, vai subir tranquilamente aí para a Série A sem grandes dificuldades. Tá? A dificuldade mesmo é o próprio Botafogo. Não, com certeza. Mas o Botafogo tem jogado meio. O Botafogo tem jogado meio recuado quando joga fora de casa. Tem jogado com muita cautela. Tu percebe, né? Na maneira como o time joga. E quando tá jogando dentro de casa, já sai mais. Já é mais ousado. Sem tantas Você vê obrigações. Você vê isso claramente lá na função que os jogadores exercem, né? Principalmente os jogadores que jogam pelas laterais, né? Nas alas. Você já vê uma postura mais defensiva, né? Quando tá jogando dentro de casa, eles já são mais ousados mesmo, partem para cima. Muitas vezes tem que tomar até cuidado, porque tomam bola nas costas, né? Mas isso daí é do técnico mesmo, essa estratégia tem dado certo, né? Ele tem conseguido beliscar os pontinhos aí.
Ô, Bruno, e aquele reforço que veio lá, não sei se é o Fábio, o Rafael, eles é tudo igual. Ele não tá jogando, não? Jogar, acho que até tá Quem? jogando. O Rafael. Ah, esse aí, aquele que era o sonho dele jogar, né? Isso. É aquilo que eu falo, cara. Jogador da Europa, bichado, entendeu? Fora de forma, não joga desde maio, né? Ele veio para curtir, né? Veio para curtir. Não tá agregando em nada. Eu já sabia que ele não ia agregar em nada. Isso ia acontecer. Né? O Botafogo fez aquela coisa toda, meu sonho é jogar, não sei o quê. E, no entanto, né? Ele não tá fazendo a menor diferença no time. Tá lá encostado. Só né? pra dizer aí pra Depois vai vocês aparecer que subiu. que eu já enviei um novo link, tá? Pra lá, pro grupo, Vou pra vocês passar lá. entrarem. Vamos pra Pode ir pra lá? Vamos pra lá. Beleza. E vamos continuar, gente. Até porque, né, são ossos do ofício. Esse é apenas, na verdade, um projeto inicial. E a gente vai melhorar isso, tá? Segura aí, aguarda e confie que tem mais. Veio. Guardando o Marcelo aí pra gente iniciar. Veio. Show, então a gente acabou de ter no panorama aí da Série B com o Bruno. E vamos iniciar agora com o Marcelo, que já faz um tempo até que a gente não se fala. Marcelo, como que tá o São Paulo aí pós entrada do Ceni? Quais são os prognósticos para o São Paulo até o fim do campeonato? Faltando 9 jogos aí para terminar. O que você acha que o São Paulo tem hoje a oferecer para o seu torcedor? Tá bem instável. Eu acho que virando um G9 dá para chegar. Mas eu acho que a briga é essa, ficar ali no G9. Eu tava olhando antes um G6, já tá um pouquinho mais difícil, tá 4 pontos, né? Mas a gente tem uma tabela não muito fácil, a gente pega agora Bahia e Fortaleza fora, depois pega o Palmeiras. Então assim, já não é uma tabela muito fácil, que o Fortaleza fora em casa é muito forte, o Bahia melhorou muito com o Guto, né? Sim. Hoje foi um jogo dentro de casa, fez um gol no início, 4 minutos de jogo e administrou um Internacional bem desfalcado também. 7 ou 8 jogadores, Yuri Alberto, por exemplo, machucou no aquecimento, foi cortado, sem Patrick, Dourado, sem o goleiro, sem o Mercato. Então assim, a gente pegou um time bem remendado já do Inter. Poderia ter feito mais, Rigoni só quer fazer golaço, não quer fazer gol simples. E aí, eu acho que a expectativa é tentar pegar um G9, uma pré-Libertadores e ver se ano que vem o time encaixa, porque as lesões atrapalharam muito, né? Hoje, por exemplo, já não jogou o Caleri, que estava com uma média boa de gols, mas voltou o Rigoni, mas aquele caso, voltando de lesão também. Perfeito. O Ceni voltou para o esquema de 3 zagueiros, que ele até então vinha adotando um 4-4-2, né, com o Losango no meio de campo. E a questão é, o Benítez, por que o Benítez não joga? Por que o Benítez não joga? Porque o Benítez não joga. O Crespo começou de titular o Benítez, depois sumiu, com o Rogério a mesma coisa. E observando os jogos que ele fez com o Rogério, os últimos com o Crespo, hoje mesmo ele entrou no segundo tempo, o Benítez ele é um jogador com muito pouca intensidade. Será que existe um problema físico com ele nesse Eu acho que é muito do estilo de jogo dele.
Ele tem um bom passe. E aí, quando ele acerta o passe, todo mundo fala, é o melhor 10 que tem. Mas a gente, por muito tempo, viu isso com o Ganso. Verdade. O Ganso no São Paulo era isso. E tinha um jogo que acertava 2, 3 passes. O passe é sensacional, mas é um jogador sem intensidade, é um jogador muito... Não marca. Hoje, assim que ele entra no jogo, tem um lance que o Igor Gomes dá uma bronca nele, porque o São Paulo abafando a saída de bola. E ele, a 20 metros do zagueiro, deixando o cara livre. Todo mundo marcando em cima e ele deixando o marcador dele livre. Uma bola, no Vasco ele já demonstrava isso. Então você acaba que você quebra um esquema de marcação com uma peça. Então eu acho que essa falta de intensidade dele que ele não tem espaço hoje no futebol brasileiro. Talvez se fosse um futebol com menos intensidade, mais cadenciado, ele se daria bem, mas pro futebol brasileiro hoje... O que já diga-se de passagem, pro futebol brasileiro já existe um gap de intensidade para a Europa que a gente já conhece, pro Benítez não conseguir realmente entrar no ritmo do futebol brasileiro é porque tem realmente algum problema de intensidade aí entre, né, do jogador e o sistema do São Paulo. E o São Paulo hoje, a grande pergunta é você enxergando hoje o Rogério Ceni com a situação do São Paulo, você vê futuro nisso? Você enxerga que isso é promissor, né, dentro do São Paulo? Ou na verdade você não está vendo muita diferença dos anteriores? O São Paulo com o Crespo e com o Rogério é um monte de boas peças que não se encaixam. Eu acho que o grande problema do São Paulo hoje é no meio de campo. São Paulo tem muito moleque bom de bola, mas eu acho que falta experiência. Você entra com Lisieiro, Gabriel Sara, Igor Gomes, Nestor. São bons jogadores, mas não tem um jogador ali experiente para administrar, ser o dono do meio de campo. A zaga, você tem uma zaga experiente com Arboleda e Miranda, que são... Miranda, né, zagueiro, já foi nível mundial. Arboleda, jogador de seleção. Ainda tem o Léo, quando joga com 3 zagueiros, que tem mais um vigor físico, mas também não é nenhum moleque, com 2 caras experientes, acerta a posição. Sim. Rogério nas laterais, voltou com Reinaldo, que a gente estava jogando com Wellington e Igor Vinícius, né? Também, apesar de bom jogador sem experiência, Reinaldo já é um cara mais experiente. Sim. Do outro lado vem jogando o Orejuela, que também não é bobo, só que totalmente sem forma física. O pessoal até faz no ataque, você tem um Rigoni e Luciano hoje, tem um Caleri, são jogadores também com alguma experiência. Mas o meio de campo você não tem ninguém experiente, é só base. O São Paulo falou, foi ventilado aí, Diego e o Ilharão do Flamengo no São Paulo. Não sei se você está sabendo. Sim, eu cheguei a ver. É a experiência que talvez falta. Sim. Porque o meio de campo é o motor do time, é a hora que você vai acelerar, é a hora que você vai segurar o jogo, cadenciar ali. Então, assim, falta um jogador com mais experiência para sentir o jogo, sentir a hora de acelerar, de segurar. Sim. E os meninos ainda não têm. É tudo assim, vindo da base, né? Ainda não tem sozinho como eles sustentarem essa função. Com certeza. Se o Ilharão realmente fosse, né? Eu até acho que o Ilharão é um jogador caro hoje no mercado, não é mais um jogador há algum tempo atrás que seria mais tranquilo de se tirar do Flamengo. Eu acho que o Ilharão é uma adição absurda, seria realmente um ótimo jogador, apesar de achar difícil de o Flamengo liberar ele, mas não acho difícil do Diego ir, né? Se dependendo do projeto que o Rogério Ceni tenha para o Diego. E já trabalharam juntos e tal, então acredito que não seja algo difícil de acontecer. E eu acho o Diego mais difícil pela identificação que ele tem hoje com o Flamengo e pela identificação dele com o Santos. Pode ser que sim. Então eu acho que isso pesa muito, até de rejeição da torcida para ele, dele para o time, porque tem uma identificação muito forte com o Santos também que sim. prejudica ele. Não, isso aí é a questão da sambadinha, né? Então assim, a torcida não esquece.
É verdade. Grandes momentos em 2002, né? De São Isso. Paulo. São Paulo de Roberto Rojas, né? Na época, né? Eu lembro desse time do São Paulo que ganhou, fez um primeiro turno maravilhoso e acabou sendo eliminado logo no primeiro jogo das oitavas contra o Santos. O Santos foi o oitavo colocado na época, foi classificado. Mas eu não sei se você lembra, mas era o São Paulo de Roberto Rojas, ex-goleiro do. O homem da bomba, né? Que jogaram uma bomba na cara dele. Sim. Então, era um timaço do São Paulo na época que foi formado. É até surpreendente a eliminação pro Santos. Mas realmente, pensando por esse lado, é mais difícil. E sobre a pós-temporada, acredito que já esteja se falando sobre pós-temporada com relação E eu acho que ainda não muito, porque essa questão de ir para Libertadores ou não vai influenciar muito. o financeiro, né? O Casares estava até falando no Bola da Vez questão de 15 milhões. Então, assim, no mínimo, né? Já é uma coisa muito considerável para você começar um projeto para o ano seguinte, né? Sim. O patamar que você vai poder investir. Eu acho que por enquanto só tem especulação, igual já estão falando do David do Fortaleza, o Rogério também está querendo. Bom Que ele é jogador. queridinho do Rogério. O Rogério deu oportunidade para ele no Cruzeiro, levou ele para Fortaleza, bancou ele no Fortaleza, né? Foi a contratação mais cara do Fortaleza até. E que é uma característica que o São Paulo não tem muito também, que é um atacante que vem do meio para dentro ali, com poder de finalização. É uma característica diferente. Eu acho que o São Paulo poderia e deveria investir no Ederson no Fortaleza. Mas o Ederson acho que vai sair muito caro, né? Ele vai sair caro. E o Corinthians também não facilita pro São Paulo no final das contas, então Mas o Ederson, não é uma contratação fácil. O Ederson é um ótimo jogador, é um dos melhores jogadores do campo da posição. Ele é muito bom, mas eu acho que ele dentro de São Paulo ele tem jogadores com característica parecida. O próprio Nestor tem a característica parecida. Então você traz um jogador desse, você desvaloriza um jogador da base que é um ativo do clube também. Você investe caro e desvaloriza o que você tem. É uma balança complicada essa. Olha, pra gente fechar essa gravação, eu vou levantar uma polêmica que a gente levantou na outra com os outros participantes, né? Com o João, o Marcelo, com o Fábio, que é o seguinte: eu, Walter, acho e tenho motivos para achar que o Atlético Mineiro não vai levar essa Copa do Brasil. E eu queria ouvir de vocês dois se vocês acham que o Atlético Mineiro vai ganhar essa Copa do Brasil com tranquilidade. Eu acho que não vai ganhar. Mas falem aí. Eu acho que leva, mas não com tranquilidade. O Atlético tem um fator Cuca, né? Sim. E o Cuca, se a gente for parar para pensar igual naquela Libertadores de 2013, ele tá acostumado a ganhar sofrido. Ele gosta. Ele é o estilo dele. Ele vai fechar a casinha. Ele não vai partir para cima do Atlético Paranaense igual o Flamengo fez, ficar rondando ali. Ele vai fechar a casinha e ficar esperando também uma oportunidade. Se o Atlético não vier, vai ser o jogo de 0-0. Eu acho que o Cuca vai fazer um jogo bem consciente. Ele não vai querer dominar, sufocar, sabendo do contra-ataque, não. Porque pênalti, na minha concepção, o Atlético Paranaense leva vantagem. Eu acho que nos pênaltis o Atlético Paranaense é melhor do que Principalmente pelo goleiro, né? Principalmente pelo goleiro. Entendeu? O goleiro é muito bom, o goleiro Santos. É um goleiro extraordinário. Eu acho que se for para os pênaltis tem vantagem. O Atlético vai montar o ferrolho. E eu acho que o Atlético Paranaense tem mais cabeça do que o Atlético Mineiro agora, nesse momento. Não sei se o Bruno concorda aí da mesma coisa. Acho que o Bruno está na escuta. O que você acha aí sobre essa opinião? Atlético Mineiro ou Atlético Paranaense? Cara, Atlético Paranaense do Valentim, né? Eu não acho que é muito confiável, não.
Eu tenho alguma acho coisa, um sentimento a mais. a- Né? até assim, quando ele treinava o Botafogo, depois quando ele foi treinar o Vasco, eu vi muitos erros, né? Eu vi muitos erros, escalações erradas, posturas erradas, sabe? Ele meio que tá aprendendo ainda. Eu não acredito muito no Valentim, não. Eu acho que se o Atlético for para cima, vai meter 3-4, sabe? Eu não confio muito no Alberto Valentim, não. Eu acho que o Atlético pode. São 2 jogos, né? São 2 jogos. Eu acho que já pode abrir uma vantagem aí. De repente, no segundo jogo, pode ser um pouco mais sofrido. Eu também não sei qual é o primeiro jogo, se é aqui, se é em casa, ou se é no Paraná. Eu acho que ainda não foi sorteado, Bruno. Não foi. Eu acho que se for em casa o primeiro jogo, acho que o Atlético já mete uma vantagem boa aí. Eu não sei se o Valentim vai ter essa genialidade aí de barrar o Atlético ou não. O Atlético contra o Flamengo, time muito entrosado, time com uma transição muito rápida, difícil de marcar, né? Acho difícil, sabe? Uma final, não sei, acho que o Atlético vence aí, minha opinião. Não, mas qual Atlético? Muito no Valentim, não. O Mineiro ou o Paranaense? Mas acredito que o Atlético pode abrir uma vantagem aí grande, né? Tu viu com o que ele fez com o Fortaleza, né? Sim. 4-0. Meteu 4 logo. Aí depois foi um jogo mais parelho. Mas o Fortaleza, assim, até para deixar. O Fortaleza quis jogar de igual para igual pro Atlético Mineiro. Eu acho que esse foi o grande defeito do Fortaleza. Né, de querer ditar. Que a gente estava até falando sobre o Grêmio, né? O Grêmio gosta de ditar as regras do jogo mesmo estando fudido. Né? O Grêmio ele não tem a exata noção que ele não está mais em posição de ditar o jogo e ele precisa se fechar muito bem atrás para poder sair nos contra-ataques. Né? Mas só um parêntese, essa questão do Grêmio, a diretoria quis isso, porque o Filipão era o cara que fechava a casinha e jogava por uma bola. E foi quando o Grêmio teve os melhores resultados, inclusive uma vitória sobre o Flamengo. Perfeito. Que é o que deveria. E o que eu ouvi que os próprios jogadores eram contra isso, que queria sair jogando, e tá dando o que deu aí, ó. Tomando 3 dentro de casa. Entendeu? Era fechar. Um abraço pro nosso amigo Juliano aí. Mais uma vez rebaixado. Mais uma vez aí. Tri-rebaixado, né? Tri-rebaixado. O Grêmio é tri de novo da América. E ele falando que ia ficar ali em 12º, né? Não, vai ficar ali em 12º. O Grêmio tá difícil de sair da penúltima colocação. A gente falou da final da Copa do Brasil. Se a final da Libertadores fosse hoje, era 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Eu acredito que ia levar para os pênaltis. Com certeza. E também é vantagem pro Palmeiras. E também é uma vantagem pro Palmeiras, apesar do Palmeiras ter dado aquela pichotada lá naquele dia, que nem eu acreditei que o Palmeiras fosse dar. Eu acho que o Palmeiras, com esse técnico, é um time muito imprevisível. Eu acho o Palmeiras muito previsível. Muitos jogos do Palmeiras, parece que o Palmeiras está mal, mas daqui a pouco sai um gol, sai outro. Eu acho esse técnico meio estrategista, sabe? Ele é. Muita estratégia, muito imprevisível. Parece que o Palmeiras está tomando sufoco, tá mal e tal. O adversário tá indo para cima, daqui a pouco sai um gol, daqui a pouco sai outro gol. Sabe? Surpreende, assim. Não, com certeza. É meio assim, Palmeiras, assim, se fosse assim, Palmeiras e Atlético Mineiro, na final da Copa do Brasil, aí eu não sei o que ia dar, não. Mas o Palmeiras acabou até eliminando, né,
o Atlético Mineiro, né? Sim, A sim. Libertadores que foi. Isso. Eu não sei se Isso. vocês concordam, mas o Abel é um técnico mais É. inteligente que o Renato. É um técnico mais inteligente. Ele parece. Todo mundo sabe que o Renato vai partir para cima, vai forçar com o Bruno Henrique pela ponta, ele vai dobrar a marcação ali, vai ficar esperando para sair nas costas do Isla e do Felipe Luiz. Exato. O jogo do Abel vai ser esse. Vai ser exatamente isso aí. O jogo do Abel vai ser E firmado nas em costas cima do disso. Felipe Luiz. E assim, Que o Flamengo, quando joga, né, com o Felipe Luiz, o lado do Felipe Luiz, ele é bem protegido, né? Às vezes o Arão tá marcando por ali, o Bruno Henrique tá marcando por ali, mas se pegar o Felipe Luiz sozinho, fudeu. O nego passa ele e fica lá para trás. igual o Gilberto do Bahia aquela Não. vez. Pô, Gilberto E ele Bahia também achou ele não uma sobe mesa de muito. bar ali atrás. Ele tem ficado bem mais contido. O Isla que sobe mais. Olha só. Felipe Luiz não tem subido muito, assim. Até o meio de campo, volta. Às vezes, quando tem uma cobertura, ele vai. Ele não tá muito de arriscar como era no início, não. Na época do Jorge Jesus, ele já dizia que não tinha intensidade suficiente para seguir no jogo como um lateral de hoje em dia, de ir no ataque e voltar para a defesa aí em menos de segundos, né? Ele não é esse jogador. Ele é o jogador que, na verdade, o que o Jorge Jesus faz para o Felipe Luiz são pequenas adaptações, né? O que ele faz? Ele deixa o Pablo Mari na época mais um pouco para a esquerda, segura um pouco mais o Ilharão de primeiro volante, que fica mais postado naquela ali, e aí ele libera o Felipe Luiz para ir para o meio de campo, né? Não é nem para ir para lateral, na ponta lateral. Ele lidera para poder compor o meio de campo. Então são pequenas adaptações que foram feitas para sustentar ele. Só que era o JJ, né? E hoje a gente está vendo que na verdade não consegue mais se sustentar, né? Eu acredito até que um técnico inteligente consiga fazer com que o Felipe Luiz renda ainda mais um pouco. Apesar de que eu acho que já não há mais adaptação suficiente para isso. Mas pode ser que renda. Agora não o Renato. O Renato, ele é um gestor de grupo muito bom, é um técnico que sabe jogar muito bem em competições de mata-mata, mas já deu para saber, já deu pra gente ver que o Renato não tem inteligência de jogo suficiente para mudar o patamar do Flamengo. Ele não é esse tipo de jogador. Ele é um gestor de grupo, de jogador, de técnico. Ele não é esse tipo de técnico. Ele é um gestor de grupo, sabe gerir muito bem o vestiário, mas não é o técnico que mude o patamar de um clube. Considerações finais aí pra gente encerrar. Vocês querem deixar algum recado, alguma coisa para a semana aí? Essa semana tem confrontos, né? Importante. E o que vocês querem deixar aí para a semana? Só colocando aqui para vocês terem aí uma palavra, uma ideia. Para a semana a gente vai ter amanhã, no dia 1º, Cuiabá e Red Bull, Corinthians e Chape. Corinthians e Chape parece realmente ser um confronto que o Corinthians vai vencer, né? No dia 2 temos aí Atlético Paranaense e Flamengo. No dia de finados, a revanche ou não. Na quarta-feira temos Atlético Mineiro e Grêmio, confronto que talvez seja a confirmação do rebaixamento aí do Grêmio, né? De tudo que o Grêmio tem feito pela América do Sul, que já vamos ter aqui. Na América do Sul não temos nada. No dia 4, na quinta-feira, Cuiabá e Chapecoense.
no dia 5, na sexta, temos aí Flamengo e Atlético Goianiense. O Flamengo vai jogar 2 vezes aí em 4 dias. Dois confrontos complicados, inclusive. E aí temos no sábado Corinthians, Fortaleza, Internacional e Grêmio. Grenal no sábado, né? O Inter pode afundar ainda mais aí o Grêmio. E Fluminense e Sport, né? Além das rodada da Série B. Considerações finais, amigos, sobre os confrontos. Se vocês querem deixar algum panorama, algo, fiquem à vontade. Marcelo, o seu tá mudo, o seu diga aí. Eu queria falar que para mim o jogo da semana vai ser na Champions, Atalanta e Manchester United. Semana passada já foi um jogão, eu acho que tem tudo para ser outro jogão, mas pode ser a saída do Solskjaer. Rapaz. Eu acho tá balançando, não tem como mais ficar, né? Não consegue ele tirar muito desse time, desse timaço que é o Manchester United. E você, Bruno? O cara que deixa o Sancho no banco a gente não consegue entender muito bem. É verdade. Bruno, quer deixar algum panorama? Esse jogo aí do Inter com o Grêmio, né? Porrada vai comer. Porque o Grêmio vai perder pro Atlético, né? Com certeza. Então, assim, a tendência é perder, né? Não tem como, cara. Não tem como. Você vê o Grêmio jogando, eu vi o Grêmio jogando hoje. Horrível. E o Atlético embalado, uma velocidade, a transição, um negócio que eu vi no primeiro tempo contra o Flamengo. Deve perder. Agora, aí depois pega o Inter, aí o Inter vai fechar o caixão, meu irmão. Vai fechar o caixão. Vai ter muito fantasia da Série B na arquibancada. Com certeza. Nossa. Grenal com o estádio cheio. Acho que vai ser o jogo mais assistido do fim de semana. Que eles reforcem o policiamento, entendeu? O Grêmio reforce a segurança aí com os jogadores, tal, porque o negócio vai ser quente, cara. Vai ser tenso, o negócio vai ser quente. E tomara que corra tudo bem, mas vai ser um jogo meio tenso. Com certeza. Grenal, né? Grenal, simplesmente Grenal. Gente, muito boa noite a todos. Excelente domingo. Essa semana ainda a gente faz mais um podcast. O podcast de quarta, o podcast de quinta. A gente deve fazer aí e fechar aí a semana, iniciar já novembro. Excelente semana a todos. Para todos do YouTube, um forte abraço. Tá? Tchau, gente. Valeu, até a próxima aí. Até a próxima. Valeu, tchau.